Pensando depois de 7 anos, Silvane e Lorival chegaram à seguinte conclusão: vamos assinar o divórcio. Só que aí, ele desconfiou um mês depois do divórcio que ela está namorando um sujeito. E ele se desespera. E começa a fazer ameaças. Mas, meu Deus do céu, não estamos separados. Aí ela vai e faz um boletim de ocorrência. Dias depois, ele toma uma decisão. Ela, no momento, está internada em estado grave. Põe no Cidade. Refazer este caminho é muito doloroso para a Dona Vita. Foi neste corredor que o ex-genro tentou matar Silvana de Abreu, de 47 anos, filha dela. A mãe fala para a filha: toma cuidado, cuidado, filha, veja o que você está fazendo, sabe como que é mãe, né? Silvane foi covardemente atacada pelo ex-companheiro Lourival dos Santos, de 73 anos, guarda municipal aposentado. O motivo seria ciúmes. O término do relacionamento dos dois é recente, não tem mais do que um mês. Depois de 7 anos juntos, assinaram a separação no cartório. Mas logo após descobrir que Silvane já estaria envolvida em um novo relacionamento, Lourival começou a ameaçar a mulher. Ele falou para ela que não era só o atual namorado que ela estava, que ela ia perder mais gente. Então ele estava disposto a matar mesmo. Eu acredito que até os familiares dela. Após sofrer uma ameaça, a mais grave sofrida até então, Silvane foi com a filha até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência no dia 14 de março. Ela relatou para a polícia que ele ameaçou matá-la. Tudo aconteceu na casa da mulher, que mora no mesmo quintal junto com outros familiares e onde os dois viveram juntos. Eu falei para ela: mãe, vai na missa, deixei celular, telefone de lá de cima, que eu tenho de sem fio. Eu vou deixar aqui, Silvana, se alguém ligar para a mãe, se atende. Deixei até a minha chave da casa aqui. Eu falei: não vou nem levar, porque eu vou de carro com a vizinha. É rápido, 8 horas eu estou de volta, era 7 horas isso. Ela pediu para que a filha trancasse o portão. No momento em que ela entrou no carro da amiga, viu Lourival correndo por esta calçada. Ele queria aproveitar que este portão ainda estava aberto para invadir a residência. Naquele momento, a mãe de Silvana ainda tentou sair do carro com muita dificuldade para tentar impedir que o homem fizesse alguma besteira. Não deu tempo de nada. Quando eu saí do carro, que eu vim atrás, né? Porque a hora que ele entrou, eu vim atrás, mas já escutei um tiro. Quando o Lourival chegou à casa da ex-esposa, este portão não estava trancado. Ele apenas empurrou e com facilidade entrou na primeira casa do quintal. O primeiro cômodo da residência foi esta sala. Depois ele passou com passos largos pela pequena cozinha e aqui neste corredor encontrou Silvana, que estava parada bem aqui. Ele deu 3 tiros. Eu me assustei, comecei a gritar e já começou os vizinhos, tudo vinha acudir aqui, né? Chamar, porque eu gritava para chamar o SAMU, chamar o resgate, alguma coisa para acudir ela, né? Dona Vita diz que, por sorte, a neta de 9 anos não estava em casa na hora do crime, porque a tragédia poderia ter sido maior. Estava aqui na vizinha, desde as 5 horas da tarde que foi brincar com a menina. Sempre brinca junto, né? Logo após cometer o crime da forma mais fria possível, Lourival deixou a casa. Ainda neste quintal, ele empurrou a mãe de Silvana. Ao passar por este portão, ele então correu nesta direção, pelo mesmo caminho que veio. Ele me deu um empurrão, assim, para mim sair do caminho dele, que ele estava com pressa de sair, né? Só pode ter sido isso. A suspeita da família de Silvane é que Lourival tenha agido de forma premeditada. Após o crime, familiares foram até a casa de Lourival, que fica no mesmo bairro, cerca de 4 quilômetros de distância. Mas quando chegaram, encontraram apenas a filha dele. Ele falou para ela que ele ia viajar para esfriar a cabeça, saiu da casa dele e foi direto para a casa da minha mãe para assassiná-la. Silvane foi socorrida e levada para este hospital, onde permanece em estado grave. A polícia trabalha agora para encontrar Lourival. Ninguém sabe para onde ele foi. Câmeras de segurança que existem na rua podem ajudar a polícia a descobrir se ele agiu sozinho ou se teve a ajuda de alguém. A família ainda tenta acreditar no que aconteceu, já que antes do divórcio, os dois quase não brigavam. Não foi dos piores, mas também não foi dos melhores, porque ele é ciumento, né? Assim,
Mas nunca tiveram nada assim de dizer que bater e coisa, não, nada disso. Mas às vezes ele ficava nervoso, ele pegava a bolsa dele e ia embora. Eu sei que ele tem parentes no Mato Grosso. Então, a princípio, o que vem na cabeça é que ele tenha ido para lá, mas ninguém sabe. Olha aí, o homem que você está vendo é um traficante, foi preso com tudo que tem. Agora ele tem uma maconha nova, a nova Skunk, que é uma maconha de laboratório. Põe no Cidade. Os galhos pendurados em varais fazem parte do processo de secagem da planta antes de ser disponibilizada para venda como droga. Foi dessa forma, em um cômodo dos fundos da casa desse homem, que a Polícia Civil encontrou o skunk, uma espécie de maconha com maior nível de THC do que entorpecente comum. Apesar da grande quantidade encontrada na casa, Rafael Rodrigues de Souza, de 31 anos, mais conhecido como Cachorrão, nega ser traficante. Eu não vendia. Não, para que era? Para fumar. Mas tudo aquilo? É. A apreensão foi realizada em cumprimento ao mandado de busca e apreensão pelos policiais da Unidade de Polícia Judiciária de Piracicaba. Há um mês, a casa do Cachorrão, que fica no Bosque dos Lenheiros, estava sendo investigada como ponto de cultivo, preparo e venda de drogas diferenciadas. Além do poder alucinógeno ser maior, o skunk é vendido no mundo do crime por um preço bem mais elevado. Só para se ter uma ideia, a cada 10 gramas da planta que é entregue dessa forma ao usuário, custa em torno de R$ 280. Plantava no vaso, fazia um bercinho, plantava ela e depois se dividia ela nos vasos. E qual que tiver boa para colher, eu já ia colhendo e colocava no pote para fumar. Além do entorpecente plantado em vasos e já colhido, 2 garrafas com éter e álcool, substâncias usadas para a produção de lança-perfume, também foram encontradas na casa de Rafael, o que, de acordo com a polícia, reforça a suspeita de tráfico de drogas. E a imagem, olha aí, o homem que você está vendo, corta para mim, o homem que você está vendo é um empresário. Ele estava trabalhando, ele tem uma loja de baterias quando ele foi abordado pelos bandidos. Ele foi proteger, ele estava com filho, achou que os caras podiam fazer mal ao filho, ele foi e reagiu. No que reagiu, ele acabou sendo baleado. Põe no Cidade. O crime aconteceu nesta loja onde trabalhavam Rogério Souza Brito, a esposa e o filho. Aline contou que estava na casa deles, que fica ao lado. Quando eu desci, um deles já veio me abordando no portão, apontando a arma para mim, falando: desce que eu vou te matar, desce que eu vou te matar. Um tiro foi disparado. O empresário de 41 anos achou que o filho tinha sido baleado e reagiu. Foi atingido por um disparo na cabeça, em frente ao filho. O empresário foi socorrido, mas morreu 4 horas depois. A Polícia Civil informou que as investigações já começaram. A perícia esteve aqui no local e testemunhas serão ouvidas no decorrer da semana. Os criminosos ainda não foram presos, mas os investigadores já têm algumas pistas. A polícia trabalha com latrocínio, roubo seguido de morte. A esposa do Rogério contou que ele foi vendedor durante 1 década. Neste período, juntou dinheiro para construir a loja. Há 1 ano, tirava o sustento da família vendendo baterias. Deixou 2 filhos, deixou um rapaz de 17 anos, quase 18, preparando agora para o exército. Deixou uma filha de 7 anos, que faz 8 anos no próximo mês. Deixou uma esposa que agora em junho a gente completaria 20 anos, Juninho. Me dá a imagem que acaba de me chegar. Me dá a imagem. Põe exclusivo, minha filha. Dá trabalho para fazer o que você está vendo. Esse aí tá com as 2 pernas quebradas. Ele é um bandido. Ele com a quadrilha. Eles foram fugir, bateram no poste. Olha os outros 3 aí, ó. Cafuné, Xoxó e Chuchu. E mais aí. E mais esse aí, que é o Pelezinho. Resumo. Ele estava, a polícia desconfiou, foi persegui-lo e aí eles tentaram fugir, bateram com o carro, aquele ali, olha a situação do carro. Como, se um de nós morre, né? Se um de nós morre, quando diz que vaso ruim não quebra, o cara só quebrou a perna e o carro ficou naquele estado. Se um de nós, só sobra o botão da camisa. Põe no Cidade.
Os bombeiros trabalharam mais de 1 hora para retirar o William Santos de Almeida, 23 anos. Ele dirigia este carro que havia sido roubado e estava com as placas clonadas. O condutor fraturou as pernas e precisou passar por uma cirurgia. A perseguição começou quando a Brigada Militar desconfiou do grupo e resolveu se aproximar. A princípio, eles iam, segundo a informação de um dos indivíduos, eles iam até a Vila Cruzeiro para tentar tomar a boca de fumo do grupo conhecido como V7, né? Depois de muito trabalho, os bombeiros conseguiram retirar o quarto ocupante que estava dentro desse veículo. Capitão, qual foi a dificuldade para retirá-lo dali? O veículo ficou preso entre o poste aqui, né? O cidadão aqui ficou trancado entre as ferragens, preso pelo pé, que dificultou o nosso acesso. Aí, utilizando das ferramentas hidráulicas, aqui a gente conseguiu abrir espaço para tirar ele, né? Quem mora na região ouviu o barulho da pancada no poste e se assustou. Ouvi o barulho muito grande, muito alto. Aí vim, né, vi a gritaria da brigada em cima, desce, desce, aquela gritaria total. Quando eu cheguei já estava o pessoal no chão e já algemando eles. Foram presos Flamarião Nunes, Carlos Henrique dos Santos, Andrei da Silva Damásio, além do motorista William. Com os 4 foram apreendidas armas e um rádio na mesma frequência usada pela Brigada Militar. Deixa eu dizer uma coisa. Ela se chama Andréia e eu tenho praticamente certeza que chama Michael. Pode ser que eu me engane muito. Escreve-se Michael, mas eu acho que a pronúncia é Michael. Porque eu me lembro dessa história. Eles estavam juntos há 11 anos, viviam... A história é sempre a mesma, né? É inacreditável como o ser humano é repetitivo, né? Os caras ficam juntos, de repente começam a brigar, de repente o Michael pede perdão, diz que vai mudar, ela acredita, faz tudo para salvar o casamento, até que ela percebe que ele está metido numa grande confusão e a confusão chama-se droga. Ela aí leva as crianças, mas continua a encontrar o marido para um sapé que é. E naquele dia eles saíram e começaram a discutir. De repente, o carro em que eles estavam foi atingido por um caminhão. Ela morreu na hora. Ele não foi nada disso, vou explicar. Ele pegou o carro e jogou contra o caminhão. Jogou ao lado dela, com certeza absoluta. E o nome dele é Michael. Põe no Cidade. Um carro destruído. Um casal com 11 anos de relacionamento. Uma batida violenta que tirou a vida da jovem Andréia. Era uma filha muito boa, amor. Ela era uma filha minha, uma minha filha dorme, minhas filhas tudo, eu não tenho queixa delas. A batida aconteceu na estrada que liga Guarulhos a Nazaré Paulista, na Grande São Paulo, por volta de 10 horas da manhã. Michael dirigia o carro e Andréia estava no banco do passageiro. Os sinais no asfalto mostram o local exato dessa batida, que aconteceu assim que um caminhão pesado, carregado com pedra, apareceu aqui nessa curva e atingiu o carro que seguia no sentido contrário. O caminhoneiro disse em depoimento que foi impossível evitar a batida, muito forte. Aqui no acostamento ficaram alguns pedaços desses 2 veículos. Isso aqui é o que restou de um dos retrovisores do carro da Andréia. Aqui a gente vê também pedaços do caminhão. Com a batida, o carro onde estavam a Andréia e o marido foi arrastado no asfalto, até chegar aqui nesse barranco, onde a terra ficou toda remexida. O impacto foi tão forte, atingiu o carro de passeio exatamente do lado da Andréia. Ela morreu na hora e o marido sobreviveu. Esse foi o final do drama que a Andréia viveu nos últimos 30 dias. A filha caçula de Dona Oswaldina lutou para salvar o casamento com Michael, mas não conseguiu. Ela fez esse casamento dela durar muito, ela lutou muito por esse casamento dela.
Não era a separação assim que ela queria. Ela não queria pôr ele para sofrer, ela não queria deixar que ele... Ela queria se separar dele, mas não de uma forma que ele ficasse sentindo. Ela queria se separar dele de uma forma que ele também ficasse bem. Andréia tinha 29 anos, era reservada, não comentava da vida pessoal nem com a mãe. Mas a família sabia que Michael era muito ciumento. Nas palavras da mãe, um ciúme doentio e violento. Mesmo assim, Andréia não queria se separar. Acreditava que um dia tudo mudaria. Porque a gente sabia que ela lutava por ele a vida inteira, né? Ele parecia uma pessoa tranquila. Michael, de 31 anos, cobrador de ônibus. Sempre que estava de folga, sumia para usar drogas. Andréia até ajudou Michael a se tratar, mas nada disso adiantou. Todo mundo que gostava dela, né? Ela lutou, né, com esse cara para tirar ele das drogas. Ela lutou. Foi lá em casa também falando que ele internou ele nela. Lutou por ele, foi muito também. O caso ficou tão grave que um dia Andréia voltou para casa com as crianças e o marido não permitiu que ela entrasse. Parecia que finalmente ela sairia de casa para começar uma nova vida. Ela falava para mim assim que não era para mim se preocupar, que isso era um caminho que ela tinha, que era um abismo que ela tinha entrado, que ela mesma sozinha teria que sair. Um mês antes da morte da Andréia, ela saiu de casa com os filhos e veio morar aqui, na casa da mãe. Ela e as crianças viviam nesse cômodo aqui da frente, que agora está fechado. Todos os dias, a Andréia acordava cedo, saía para trabalhar e deixava os filhos com a avó. Ela decidiu sair de casa por causa das crises do marido. Ela não queria que as crianças vissem o pai no vício das drogas. Mesmo assim, depois de mudar para cá, a Andréia continuava a ir na casa dela. Passava algumas noites com o marido, arrumava a casa, lavava as roupas. Todo mundo via o risco que ela estava correndo, menos a própria Andréia. A medida mais dura que tomou foi ficar um fim de semana fora de casa. Andréia deixou os filhos com a mãe, dizendo que ia para a casa de uma amiga, sem dizer onde era, porque precisava refrescar a cabeça. A mãe concordou. Só assim, ela poderia ficar afastada de Michael, que continuava na residência do casal, 5 números para frente, na mesma rua. Essas roupas que estão na mureta, coberta, tapetes, bermudas, foram colocadas aqui para secar pela Andréia, na última vez que ela esteve na casa onde viveu com o Michael durante os 8 anos do casamento. Essa residência pertence à mãe dele e foi cedida para o casal viver aqui com as crianças. No dia em que a Andréia morreu, ele saiu de casa bem cedo, foi até o estacionamento, onde fica o carro que ela tinha comprado, e de lá foi ao encontro da Andréia. A família dela acredita que a jovem cedeu o endereço para o marido. Depois desse encontro, aconteceu a batida. O encontro terminou assim. O caminhoneiro afirma que Michael virou o carro de uma vez na direção do caminhão. Michael foi preso em flagrante, autuado em crime de trânsito, homicídio culposo quando não há intenção de matar. O delegado estipulou fiança de R$7 mil, mas a família dele não pagou. Enquanto Michael prestava depoimento, acontecia o velório e o enterro. Os filhos da Andréia, de 5 e 2 anos, estão com a avó, Dona Oswaldina. Mesmo com o genro preso, ela teme pelo que Michael pode fazer. Não sei o que ele é capaz de fazer comigo, com a minha família, não sei. Porque se ele tirou a vida da minha filha, que o amou tanto, eu não sei o que ele é capaz de fazer comigo, ou até mesmo com os filhos, não sei.